Então, bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui a nossa aula, continuando aí o nosso conteúdo sobre as medidas de tendência central. Na semana passada, na última aula, nós estudamos a média aritmética e nós vimos só alguns exemplos de média aritmética para dados que não estão agrupados. E hoje nós vamos avançar e ver como é que a gente calcula a média aritmética quando os dados estão agrupados em uma tabela de distribuição de frequências, tá bom? Aí, para calcular a média aritmética quando os dados estão agrupados em uma distribuição de frequência, nós vamos utilizar esta formuleta aqui, ó, tá? Esta formuleta, onde esse símbolo aqui é o símbolo de somatório, né, que vocês já conhecem. Esse x aqui é a minha variável, esse f aqui é a minha frequência, esse somatório de f é o meu total, tá? Então esse aqui é o meu total, esse f aqui é a minha frequência, lá da tabela lá que nós aprendemos a construir a distribuição. Esse x aqui é a variável, tá? Esse x é a variável. E esse símbolo aqui é o símbolo de somatório, né? É o símbolo de soma, tá? É o somatório. E esse símbolo aqui, nós já vimos que esse aqui é a média, tá? A média é o quê? Isso aqui é chamado de média amostral, tá? Porque esse símbolo aqui, nós usamos ele para quando nós temos uma amostra de elementos e calculamos a média dessa amostra, tá bom? Aí a gente representa por x com a barra. Então eu tenho a média amostral, que é x com a barra, e tenho a média populacional, que é representada somente por uma letra grega chamada mi. Mas por enquanto não precisa se preocupar com isso, tá? Nós temos aqui a média, é o somatório, né, de x, que é a variável, vezes o f, que é a frequência, dividido pelo somatório de f, que é o total. Então vamos ver aqui, através de alguns exemplos, como é que a gente determina a nossa média aritmética, né, de uma amostra, quando nós temos os dados agrupados em uma tabela de distribuição de frequências. Então, olha só, aqui no exemplo 1, eu tenho aqui, ó, determine a média aritmética, né, nos exercícios abaixo. Então aqui eu tenho uma distribuição de frequências, né, onde esse x aqui ele representa, né, a variável, tá? E esse f aqui é a nossa frequência, tá bom? É a nossa frequência. E nós temos aqui embaixo o total, ó. Tá aqui o total, que é o nosso somatório de f. Tá aqui o total. E aí ele quer para a gente determinar a média aritmética. Como os dados estão agrupados em uma tabela, né, eu não posso simplesmente somar os valores e dividir pela quantidade. Aí eu tenho que aplicar aquela formulazinha que nós vimos no slide anterior. Então lá no slide anterior, né, a média amostral, tá? Ela é determinada pelo somatório de x vezes f dividido pelo somatório de f, tá? Então eu já tenho aqui o meu x, que está aqui, tá? Tenho aqui o meu f, e aí o que é que eu tenho que fazer, ó? Eu tenho que multiplicar o x pelo f, tá bom? Então eu vou criar aqui, né, vou continuar essa linha aqui, né, vou passar aqui, vou aumentar essa tabela, e vou criar mais uma coluna nessa tabela. Nem precisa desse tamanho todo, aqui, só apagar aqui, não precisa desse tamanho todo, basta eu fazer só aqui um pedaço, só já é suficiente. Então eu vou aumentar aqui mais uma coluna nesta tabela, que é a coluna onde eu vou colocar o x vezes o f, tá? Então olha só, aí você vai multiplicar aqui
o x pelo f, conforme está aqui na nossa formulazinha aqui, ó. Tá? Conforme está aqui na nossa tabela, x vezes f. Então você vai fazer, ó, 5 vezes 4 vai dar 20, 7 vezes 6 vai dar 42, 8 vezes 8 vai dar 64, 12 vezes 15 vai dar 180, aqui, ó, 13 vezes 10 vai dar 130, 15 vezes 9 vai dar 135, e 16 vezes 7 16 vezes 7 vai dar 112. Pronto. Agora que eu achei já essa terceira coluna, né? Aqui embaixo eu calculo o total, ó. Aqui vai ter o total desta coluna aqui do x vezes f. Então eu vou somar, né, todos esses valores aqui, ó. Eu vou somar todos esses valores aqui e vou colocar o resultado lá embaixo. Então eu vou ter, ó, 20 mais 42 mais 64 mais 180 mais 130 mais 135 mais 112. Isso aí vai me dar o total de 683. Então agora eu aplico a minha formulazinha. Então a média, né, aritmética da amostra é igual, ó, aqui na fórmula, na parte de cima eu tenho somatório de x vezes f. O somatório de x vezes f é isso aqui, ó. É o total aqui, ó. Isso aqui é o nosso somatório de x vezes f, tá? O somatório de x vezes f nada mais é do que o total que deu aqui dessa coluna, que deu 683. E 683 eu vou dividir pelo somatório de f, tá? O somatório de f nada mais é do que o meu total aqui, que é 59. Então, a minha amostra, a minha média aritmética da amostra vai ser igual a 683 dividido por 59. Vai dar 11,57. Então, tá aí a minha média aritmética, né, para esses dados que estão agrupados em uma tabela, tá bom? Então, é bem tranquilo, né? Só calcula fazer a terceira coluna aí do x vezes f e você consegue, né, achar muito tranquilo a média aritmética, tá bom? Então, só lembrando que esse aqui é o nosso somatório de f, que a gente tirou lá na nossa tabela, que é o total da soma da frequência. E esse aqui é o nosso somatório de x vezes f, que nós tiramos aqui também da nossa tabelinha, tá bom? Então vamos ver aqui mais um exemplo aqui. Então aqui ele está mostrando, na verdade, como é que faz, tá? Então ele está dizendo aqui, ó, multiplique cada x pelo seu f correspondente, some esses produtos e divida pelo total da frequência, tá? Aí você pode ver aqui, ó, 5 vezes 4, 20, 7 vezes 6, 42, 8 vezes 8, 64, 12 vezes 15, 180, 13 vezes 10, 130, 15 vezes 9, 135, 16 vezes 7, 112, total 683. E aí dividido pelo 59, né? Então o 59, né, que é o total. Só lembrando que a fórmula, né, para você já ir gravando, é somatório de x vezes f dividido pelo somatório de f, tá? Então esse aqui é o somatório de f, vem para cá, esse aqui é o somatório de f e esse aqui é o somatório de x vezes f, tá? Então esse veio para cá e esse veio para cá. E aí está aqui o resultado, que é a nossa média amostral, nossa média aritmética da amostra. Então aqui eu tenho mais um exemplo aqui, ó. Aqui pode observar que aqui, ó, eu tenho o x, eu tenho elementos, eu tenho uma distribuição de uma variável discreta, tá bom? Aqui o x é 5, a frequência do 5 é 4, a frequência do 7 é 6, e assim por diante.
E já aqui nessa tabela, nesse exemplo 2, a minha tabela, o x é uma variável contínua, tá? O meu x aqui é uma variável contínua. Uma variável contínua porque os dados estão agrupados em uma tabela com intervalo de classe, tá bom? Com intervalo de classe. Então, eu tenho que fazer primeiramente um artifício para eu poder conseguir calcular a minha média. Observa que aqui, ó, bastava, como o x já estava, só tinha um elemento aqui na variável x, né, bastava você pegar e multiplicar aqui 5 vezes 4, 20, e depois somar que você já tinha a sua média. Aqui é diferente, ó. Aqui eu tenho dois valores, aqui eu tenho o intervalo de classe na minha variável. Eu tenho aqui o intervalo de classe na minha variável. Por exemplo, aqui de 20 a 40 eu tenho 8 pessoas, de 40 a 60 eu tenho 10 pessoas, de 60 a 80 eu tenho 15 pessoas. Então, nesse caso, para mim poder calcular a minha média, quando eu tiver de intervalo de classe na distribuição, eu vou ter que fazer uma terceira coluna antes de fazer a coluna do x vezes f. Então aqui é aquela mesma tabela do exemplo, né, do exemplo 2. Então eu vou aumentar aqui a minha tabela um pouquinho, tá? Vou aumentar aqui a minha tabela um pouquinho. E vou fazer mais uma coluna aqui, tá? Mais uma coluna aqui para o meu x, né? Vou determinar aqui um outro x, né? E quem vai ser esse outro x? Ora, esse outro x vai ser o ponto médio de cada intervalo de classe. Por exemplo, aqui no primeiro intervalo de classe, né? Esse aqui é o primeiro intervalo, esse aqui é o segundo intervalo, esse aqui é o terceiro intervalo, o quarto intervalo, o quinto, o sexto e o sétimo. Então, no primeiro intervalo, ele vai de 20 até 40. Então, o ponto médio desse intervalo é 30, né? É o valor que está no meio desse intervalo aqui, ó. É 30. Porque se você pegar 20, né, mais 40, dá 60. E você dividir por 2, dá 30. Então, aqui no meio eu tenho o ponto médio desse intervalo aí, que é 30, tá bom? Da mesma forma que o ponto médio do segundo intervalo vai ser, ó, 40 mais 60, dá 100, dividido por 2, 50, tá bom? O terceiro vai ser 60 mais 80, dá 140, dividido por 2, dá 70. Aí o terceiro vai ser 80 mais 100, dá 180, dividido por 2, dá 90. Da mesma forma que vai ser aqui 100 mais 120 dá 220, dividido por 2 dá 110. Da mesma forma que o sexto intervalo vai ser 120 mais 140, que dá 260, dividido por 2 vai dar 130. E no quarto, 140, ou no sétimo, 140 dividido por 140 mais 160 dá 300, dividido por 2 dá 150, tá? Então eu achei o meu x aqui, tá bom? Esse x aqui, ele é o ponto médio. Tá? O x é o ponto médio do intervalo de classe, tá? Aí, como eu já achei agora o meu x, agora eu posso fazer a minha coluna aqui do x vezes f, como nós fizemos no exemplo anterior. Multiplicando aqui, ó, 8 vezes 30, 10 vezes 50, ó, 8 vezes 30 vai dar 240, 10 vezes 50 vai dar 500, aqui 15 vezes 70 vai dar 1050, 18 vezes 90 vai dar 1620, 22 vezes 110 vai dar 2420, 16 vezes 130 vai dar 2080 e 13 vezes 150 vai dar 1950. E agora
né? O que é que você faz? Você soma essa galerinha aqui todinha, né? Você soma essa galera aqui e coloca o resultado aqui embaixo. Então eu vou somar 240 mais 500 mais 1050 mais 1620 mais 2420 mais 2080 mais 1950. Então deu 9.860, né? A soma do XF. Tá? Então esse aqui, né, nada mais é do que o meu somatório de XF. Tá? E esse 102 aqui, como ele está embaixo de F, esse aqui é o meu somatório de F. Então agora basta eu aplicar minha fórmula aqui, ó, a média aritmética da amostra, quando os dados estão agrupados em uma tabela de distribuição e frequência, é o somatório de x vezes f dividido pelo somatório de f. Então a média vai ser, ó, qual é o somatório de XF? Está aqui, ó, 980. Está aqui, 980. 980 não, é 9.680. Aqui, só apagar rapidinho. Então aqui é 9.860. Dividido pelo somatório de F, que é 102. Então a minha média vai ser 9.860 dividido por 102 vai dar 96,67. Então tá aí a média aritmética dessa distribuição de frequências, tá bom? Essa distribuição de frequências. Então eu tenho aqui, ó, ele está explicando como é que faz, como é que calcula, né? Então, primeiro, né, para tabelas com intervalo de classes, encontre o valor médio do intervalo de classe, este passará a ser o x usado nos cálculos. Então, primeiramente, eu vou achar esse x aqui, que é o ponto médio desse intervalo de classe aqui, tá? Desse intervalo de classe. Então, o ponto médio nada mais é do que você somar os dois extremos, 20 mais 40, e dividir por 2, né, que vai dar 30. E depois você faz como no primeiro caso, multiplica x por f, soma e divide pelo total da frequência. Então tá aí, ó. Primeiro eu achei o x aqui, que é o ponto médio do intervalo, ó, 20 mais 40 dividido por 20 mais 40 dá 60, dividido por 2 dá 30, tá aqui. Depois 40 mais 60 dá 100, dividido por 2 dá 50. Aí depois 60 mais 80 dá 140, dividido por 2, 70. 80 mais 100, 180, dividido por 2, 90. E assim por diante. Aí acho o x. Aí achou o x, eu vou fazer x vezes f. Tá? F vezes x. Está aqui na terceira coluna. 8 vezes 30, 240. 10 vezes 50, 500. 15 vezes 70. Né? Então aqui ele multiplicou. Né? Aqui multiplicou. E está aqui o resultado. Tá bom? Então tá aqui, esse aqui é o somatório de x vezes f. E esse aqui, né, como está embaixo de f, é o somatório de f. Então esse aqui vem para baixo e esse aqui vem para cá. Tá bom? E aí você acha a média. Então tem mais um exemplo aqui, o exemplo 3. Tá? Só um momentinho, rapidinho, só um momentinho. Então aqui no exemplo 3, as crianças vacinadas pela vacina Sabin em certo ambulatório foram registradas na tabela abaixo de acordo com a idade. Determine a média da idade das crianças vacinadas. Então aqui eu tenho uma distribuição de frequências, com frequências simples,
daí uma variável discreta, né? Então, essa idade em anos aqui é o meu x, e esse número de crianças é o meu f, tá bom? Então, como eu já tenho aqui só um valor no x, né? Eu não tenho intervalo de classe, eu já tenho o valor do x direto. Para mim calcular a média aritmética, né? Basta eu fazer aquela terceira coluna aqui. Então, eu vou aumentar aqui um pouquinho a minha coluna, a minha linha aqui, tá? E vou fazer mais uma coluna aqui, a coluna do x vezes f, tá? Coluna do x vezes f. Então, como eu já tenho o x, que é a idade, e tenho o f, que é o número de crianças, basta eu fazer x vezes f. Então, olha só, 0 vezes 12 vai dar 0, 1 vezes 13 vai dar 13, 2 vezes 22 vai dar 44, 3 vezes 50 vai dar 150, 4 vezes 31 vai dar 124, 5 vezes 22 vai dar 110 e 6 vezes 10 vai dar 60, tá? E aqui já tem, ó, tá vendo aqui, ó, somatório, né? Aqui está a soma da frequência e aqui eu vou somar o x vezes f, tá? Então eu vou somar, ó, 0 mais 13 mais 44 mais 150 mais 124 mais 110 mais 60. Então aqui vai dar 501. Então eu peguei essa galerinha aqui todinha e somei, né? E aí deu 501. Esse 501 nada mais é do que o somatório de x, f. X vezes f, tá aqui, ó. Se essa coluna é a coluna, do xf, tá? Esse valor aqui é o somatório de x vezes f. E esse aqui, ó, já tá aqui, ó, é o somatório de quem? De f, que é a frequência, tá bom? Então basta aplicar a fórmula agora. Então a média aritmética vai ser o somatório de x vezes f dividido pelo somatório de f. Então a média aritmética vai ser o somatório de x vezes f é 501 e o somatório de f é 160. Então a minha média vai ser 501 dividido por 160 vai dar 3,13, tá? Como é a média da idade, então isso aqui é 3,13 anos, tá? 3,13 anos. Deixa eu só apagar isso aqui, ficou feio. Então tá aí a média, tá? Da idade das crianças. Então as crianças que foram vacinadas nesse ambulatório médico, elas têm em média 3,13 anos de idade, tá bom? Mais um exemplo aqui. A tabela abaixo indica a idade de uma amostra de pacientes com hipertensão arterial. Determine a média da idade desses pacientes. Então, novamente, né, nós vamos aumentar aqui a nossa tabela. Tá? Vou passar aqui uma coluna. Observa que os dados estão agrupados em uma distribuição de frequências com intervalo de classe. Então, esse aqui é o meu x e esse aqui é o meu f. Só que como aqui no x eu tenho intervalos de classe, eu tenho que primeiro, né, achar um outro x aqui, tá? Tem que primeiro achar um outro x, que vai ser o ponto médio do intervalo de classe, tá? Então, o primeiro intervalo de classe é 20 e 30. Então, o ponto médio vai ser 20 mais 30 dá 50, dividido por 2 vai dar 25. O segundo vai ser, ó, 30 mais 40 dá 70, dividido por 2, 35. Se 40 mais 50 dá 90, dividido por 2 dá 45. 50 mais 60 dá 110, dividido por 2 dá 55. E 60 mais
70 dá 130, dividido por 2 dá 135, tá? Aí agora que eu achei o meu x, aí eu posso fazer o meu x vezes o f. Posso fazer o meu x vezes f. Então tá aqui, ó, 2, o x vezes f, ó, 2 vezes 25, 50, né? 11 vezes 35 dá 385. 10 vezes 45 dá 450. 9 vezes 55 dá 495. E 8 vezes 135 dá 1080. E aqui eu vou somar, né? Vou pegar essa galerinha toda aqui e vou somar ela para achar o somatório de XF. Vai ficar 50 mais 385 mais 450 mais 495 mais 1080. Então vai dar aqui 2.460, tá? Então esse aqui é o nosso somatório de XF, tá? E esse aqui, né, que é o F, o número de pacientes e a frequência, isso aqui é o somatório de F. Então a média, né, é somatório de X vezes F dividido pelo somatório de F. Então a média vai ser, o somatório de X vezes F, nós calculamos aqui, deu 2.460, dividido pelo somatório de F, que é 40. Então a média vai ser 2.460 dividido por 40 vai dar 61,5. Como a pergunta é, como aqui ele quer a média da idade, então é 61,5 anos, tá? Anos. Então olha só, esses pacientes aqui, né, com hipertensão arterial, né, que foram atendidos aí no determinado hospital, eles têm em média 61,5 anos de idade, tá bom? Então, vou ficar por aqui a primeira parte.